Caríssimos, Jesus nos ensina que segui-lo exige a coragem de renunciar aos projetos puramente humanos e assumir a nossa cruz diária, deixando que o nosso coração seja transformado pela força do seu amor. Celebramos hoje, com imensa gratidão, o Dia do Catequista. Por isso, pedindo que Deus os fortaleça em sua missão e os faça sempre testemunhas alegres do Evangelho, iniciemos cantando. Cantemos, gente. Me chamaste para caminhar na vida contigo. Muitas vezes eu quero saudar a todos que estão aqui, aqueles que nos visitam. Quero acolher todos os catequistas, vamos rezar pelos catequistas, encerrando o mês vocacional, tendo celebrado as várias vocações, essa linda vocação e o ministério. Quero saudar a todos que acompanham pela TV Evangelizar, as TVs Irmãs, Rádio Evangelizar, as rádios Irmãs, YouTube Padre Manzotti. Vamos juntos, povo de Deus, bem bonito. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que desânimo, povo de Deus, que a graça e a paz de Deus nosso Pai, de Jesus Cristo com o Espírito Santo, esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Querido povo de Deus, Jesus, Ele coloca algumas condições de segui-lo, a ponto de perceber que o antigo inimigo, lá nas tentações do deserto, o tentou levar por um outro caminho que não fosse obediência ao Pai. E ele percebeu que Pedro, talvez numa dedicação, num zelo excessivo, também tentou falar de um outro jeito, não sofrer, não caminhar para Jerusalém, não tomar a cruz. Mas Jesus reafirma. E aqui vem o ato penitencial. Perdão, Senhor, quando não entendo, quando não compreendo que tenho que seguir seus passos, renunciar meus interesses e tomar a cruz, que sem dúvida é a cruz da obediência a Deus. Cada um faça um exame de consciência, um recolhimento, e vamos pedir perdão a Deus. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus, cheio de misericórdia e compaixão,
perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Nós somos chamados a pensar em todas as vocações que estão ali muito bem representadas, e neste Glória nós vamos lembrar desde a primeira vocação do padre, dos pais, a vocação dos religiosos e religiosas, louvar a Deus pela religião, pela vocação dos leigos e tantos milhares e milhares de catequistas no mundo que fazem esse trabalho maravilhoso. Mas todo louvor, não às pessoas, a Deus que nos faz vocacionados. Vamos juntos? Vamos cantar? Glória a Deus nos altos céus, paz na terra. Qual a sua intenção, filho, filha? Apresente diante do Senhor, com confiança. Eu repito, com muita confiança, como fruto desta missa. Eu quero lembrar todos aqueles que ligaram durante a semana, mas você pode fazer isto agora. Eu repito, agora, 0800 410 6060, 41 3221 6060. É claro que rezo por todos os catequistas do santuário e do mundo, mas também rezamos pelos nossos queridos colaboradores associados, e lembrando estes 3 nomes, fazemos a intenção de todos. Almira Ribeiro Sabala, de Cáceres, Mato Grosso. Crislaine Cardoso, Santo Antônio da Platina, Paraná. Marina Aparecida da Fonseca, Caratinga, Minas Gerais. Deus onipotente, fonte de todo dom perfeito, semeai em nossos corações o amor ao vosso nome e, estreitando os laços que nos unem convosco, fazei crescer em nós o que é bom e guardai com amorosa solicitude o que nos destes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. A palavra de Deus nos convida a descobrir que seguir Jesus exige coragem, renúncia e confiança. Ouçamos. Leitura do livro do profeta Jeremias. Seduziste-me, Senhor, e deixei-me seduzir. Fostes mais forte, tivesse mais poder. Tornei-me alvo de irrição o dia inteiro. Todos zombam de mim. Todas as vezes que falo, levanto a voz, clamando contra a maldade, invocando calamidades. A palavra do Senhor tornou-se para mim fonte de vergonha e de chacota o dia inteiro. Disse comigo: não quero mais lembrar-me disso, nem falar mais em nome dele. Senti então dentro de mim um fogo ardente a penetrar-me o corpo todo.
desfaleci sem forças para suportar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O responsório hoje é o Salmo 62 e a antífona é: a minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Todos. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Salmodiemos. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus. Desde a aurora, ansioso vos busco. A minha alma tem sede de vós. Minha carne também vos deseja, como a terra sedenta e sem água. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Para mim foste sempre um socorro, de vossas asas à sombra eu exulto. Minha alma se agarra em vós, com poder vossa mão me sustenta. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Pela misericórdia de Deus, eu vos exorto, irmãos, a vos oferecerdes em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e de julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, isto é, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamemos ao Santo Evangelho cantando. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo,
Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir para Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensa as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Leva-me aonde os homens, Senhor, cante esse refrão da alma missionária. Amado, povo querido, nós começamos, eles estão ainda na musicalidade. Nós começamos o mês vocacional e terminamos com esta celebração. Não que termina o apelo vocacional, mas terminamos o mês temático. Por isso nós abrimos com este painel e queremos terminar lembrando, e aqui quero lembrar todas as vocações que foram refletidas, rezadas. Nós começamos pela vocação à vida sacerdotal, depois veio o Dia dos Pais, a vocação ao matrimônio, Dia dos Pais e a Semana Nacional da Família, a vocação quando celebramos a Assunção de Nossa Senhora, a vocação à vida religiosa e a vocação dos leigos, que foi no domingo passado. E neste, encerrando, se celebra a vocação dos catequistas. Aqui tem o manual do catequista, tudo a partir da palavra de Deus. Queridos irmãos e irmãs, é portanto este apelo do Senhor, e lembrando que cada um no seu estado de vida, solteiro, casado, separado, viúvo, viúva, cada um no seu estado de vida, é chamado a fazer isso que o refrão diz. Vai lá. Leva-me aonde os homens. Sabe, meus irmãos, o evangelho de hoje, ele é uma sequência em Mateus, daquele momento maravilhoso, em que Jesus faz uma pergunta: o que dizem os homens ser o Filho do Homem? Depois, e para vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro diz claramente numa voz:
vinda do alto. Tu és o Messias, tu és o Filho de Deus, que devia vir a este mundo. Bem-aventurados sois vós, Pedro, porque o que dissestes não foste o ser humano que te disse, mas o meu Pai que está no céu que o disse. Tu és pedra. Lembra desse texto? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pois bem, logo no final de toda essa narrativa que eu fiz rapidamente, Jesus diz assim, depois que Pedro confessou que ele era o Messias, depois que ele disse, eu construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca vai prevalecer, Jesus diz algo: não conte a ninguém. Não te estranha? No mínimo, você não se pergunta ou é curioso? Ué, se foi o Pai que revelou para Pedro, por que não contar para os outros? Eu explico. Explico que na verdade Pedro falou certo, mas não tinha consciência do que falava, totalmente não. Ele falou o que o Pai disse. Realmente ele era o Messias, é o Messias, mas não nos moldes que Pedro pensava, e não nos moldes que o povo de Israel esperava. Por isso Jesus, não conte a ninguém, vão ter que descobrir por si mesmo. E sabemos que não o reconheceram. Por isso esse não conte para ninguém. E hoje mostra exatamente, e começo pelo Evangelho, mas a primeira leitura é fortíssima. Você que está em casa, por favor, pode acompanhar no aplicativo da obra Evangelizar é Preciso. Abra o aplicativo e você começa lá. Não tem? Ainda não? Meu Deus, quantas vezes eu digo, é de graça, é gratuito, gente. Baixa o aplicativo, acompanhe. O que acontece? Depois disso, Jesus começou, diz Mateus, estamos em Mateus, que Jesus falou: olha, vocês não estão entendendo, eu tenho que subir para Jerusalém, e indo para Jerusalém, eu terei momentos muito difíceis, eu vou sofrer. Não é que Jesus desejava, ele sabia. Se os próprios apóstolos não aceitavam, tinham dificuldade de entender esse caminho da humilhação, esse caminho da entrega, esse caminho do sofrimento, quiçá o povo, eles não entendiam esse Messias. Portanto, Jesus disse: eu vou sofrer, serei levado aos anciãos, aos mestres da lei, serei morto, mas ressuscitarei no terceiro dia. Parece aquela história. Essa palavra entrou, bateu e escorregou em Pedro. Por quê? Ele entendeu muito bem o sofrimento. No ouvido dele entrou, porque é assim, tem coisas que chegam no nosso ouvido, a gente pega metade, é ou não é? Quantas brigas acontecem porque a gente não deixa o final? Parece que Pedro entendeu, ele vai sofrer, ele vai ser traído, ele vai morrer na cruz, vou morrer, mas ele não entendeu a última palavra, vou ressuscitar. O que pegou nele era o sofrimento. Eu falei que Pedro, não por maldade, não veja assim, ele chama Jesus do lado, ele é até delicado: olha, Jesus, eu não aceito isso não, isso que você está falando não pode acontecer. Como é isso? O Messias, a promessa é de que nunca vai morrer, inclusive. Você está falando que vai morrer? Não, faça outro. Se está acontecendo isso, vamos mudar de estratégia. Para de andar com os pecadores, para de ficar andando com as pessoas malquistas pelos judeus. Vamos dar uma reformulada na nossa estratégia, Jesus. Vamos mudar. Foi quando Jesus identificou, e aqui você tem que perceber, isso é leitura orante. Ele identificou na proposta de Pedro aquilo que Satanás tinha lhe proposto lá no deserto.
Se te prostrares diante de mim, eu te darei todo o reino. Se desceres do alto do monte, da pedra, os anjos te segurarão. Lá Jesus já tinha refutado a proposta de Satanás. E mais uma vez, a proposta de um caminho fácil, de um caminho miraculoso, vou usar a palavra espetaculoso, cheio. Só bastava, gente, Jesus pedir: anjos apareçam. Só bastava Jesus fazer isso. Imagina, se hoje por muito menos o povo é ludibriado. Foi quando Jesus falou: vai de retro, Satanás. O que você é uma pedra de tropeço. Por quê? Quantas vezes, meus irmãos, nós que somos de caminhada de igreja, eu falava de todas as vocações, todas. Quantas vezes vem o diabinho na voz, até de um familiar, até de um conhecido, e diz assim: de novo você vai lá servir a igreja? De novo você vai lá? O que você ganha com isso? De novo você vai fazer esse retiro? Que besteira! De novo você vai, fica com a família, não perca tempo, você está se dedicando demais. Acontece ou não acontece? Opa, com certeza. Temos que identificar que isso não é de Deus. É o inimigo que manda seus secretários. Vai dar de comer para esse povo, esse bando de bêbado, esse povo que não quer trabalhar, fazer caridade, para quê? Foi quando Jesus retoma: não é assim. Vai para longe, Satanás. Então Jesus disse: querem me seguir? E isso vale para todas as vocações. E eu volto a dizer, pelo batismo, nós temos uma linha de identidade e dignidade. Mas especificamente, Deus suscita no seu coração algo. Você quer ser discípulo de Jesus? Renuncie a si mesmo. O que é renunciar a si mesmo? Renuncie exatamente aos seus projetos pessoais. Eu ouso dizer, e não estou cometendo nenhum anátema, Jesus não queria cruz, gente. Você acha que Jesus desejou ser pregado? Ele desejou sofrer, ele seria um sádico, um masoquista. Mas, Pai, se for possível, afasta de mim a cruz. Mas eu não vim para fazer tua vontade, a minha, mas a tua. Então renunciar, às vezes, os nossos planos pessoais, e colocar em primeiro lugar Deus. Daí que você vai entender aquela máxima de Jesus que parece incompreensível: aquele que amar seu pai, sua mãe, sua esposa, seu esposo, seus filhos, mais que a mim, não é digno de mim. Então, o que o Senhor talvez esteja pedindo? Renuncie. Renuncie tuas horas vagas, pelo menos 2 horas, para ser um catequista, fazer os encontros. Renuncie, às vezes, um tempo livre, um tempo descontraído, ou às vezes um negócio muito bom. Por quê? Eu renuncio esse negócio que é muito bom, mas que eu coloco em risco minha integridade e salvação. O que o Senhor está pedindo? Renuncie. Segundo, tome a sua cruz. Talvez você vai falar assim: é só a questão da perseguição? É também perseguição, incompreensão, calúnia, é também. Mas a cruz, mais do que isso, tome a sua cruz, tome sua obediência ao Pai. Para Jesus foi isso. A consequência, incompreensão. A consequência, a perseguição. Nós não queremos a cruz.
ela vem como um peso da obediência. Faço uma pausa para a primeira leitura. E aqui quero dizer a todos que estão levando a sério a sua vida vocacional: nosso Senhor já avisou: se trataram vosso mestre assim, não será diferente com os discípulos. Vamos olhar para Jeremias. Jeremias vivia bem. Jeremias era um agricultor. De repente Deus o chamou muito jovem. Havia um rei, que era um rei desmedido, Joaquim, que pintava e bordava, lá queria saber do povo. E de repente Jeremias começa a colocar os pingos nos is e dizer: escuta aí, isso que vocês estão fazendo, porque era um rei devasso, mas a liturgia no templo ele financiava, era belíssima, soleníssima, mas o povo passando fome. Jeremias chega e diz assim: isso não está certo, não é isso. Vocês precisam compreender que o rito pelo rito é vazio. Ah, para quê? O rei se enfureceu, as lideranças se enfureceram, e ele é o prenúncio de Jesus Cristo. Arrumaram alguns que o acusavam, o prenderam, o içaram, colocaram com cordas numa cisterna sem água de barro. O texto de hoje, gente, não tem texto pior na Bíblia. Eu vou ser sincero, se você ler a primeira leitura de novo, está no aplicativo. Jeremias chegou num desgosto tão grande da vida, que ele chega a dizer, e vou ser textual, porque é perigoso alguém falar que eu estou falando mal de Deus, que Jeremias chega a dizer assim: eu não quero mais lembrar de Deus. Ele me tratou, me abandonou desse jeito. Eu não quero mais saber de Deus, não quero mais lembrar-me disso, nem quero mais falar seu nome. E ele usa uma palavra que eu acho muito bonita: seduziste-me, Senhor, eu me deixei seduzir. Não está no texto de hoje. Numa luta desigual, dominaste-me, Senhor, mas foi tua a vitória. É lindo, é vocacional. Só que na boca de Jeremias tem um sentido assim: Senhor, você me seduziu, eu me deixei seduzir. A vitória foi tua, mas você me abandonou. Na boca de Jeremias diz isso. Quantas vezes nós pensamos: Senhor, eu me deixei seduzir, mas me abandonaste. Eu só queria lembrar o final desta primeira leitura, que eu disse que é uma das frases mais difíceis, ou melhor, mais pesadas, em relação a Deus. No final ele disse: então senti dentro de mim um fogo ardente. Vocacionados, e agora nos incluímos todos. Se hoje falo dos catequistas, mas você viu que eu fui lá no painel, todos somos vocacionados. Talvez você em algum momento da vida pensou: valeu a pena tanta renúncia? Caramba, as coisas pioraram depois que eu comecei a servir a Deus. Eu não quero nem mais ouvir falar de Deus. Você vê que não é pecado. Olha para a vida de Jó, que vimos tanto. Mas veja o que aconteceu com Jeremias e acontece comigo e com você. Senti então dentro de mim um fogo ardente penetrar-me o corpo todo. Desfaleci, sem forças para suportar. Quem nos sustenta é Deus. É esse fogo ardente. Isso dá até matéria de retiro. E quando eu estudava, porque o padre estuda para pregar, pelo menos eu estudo, não sei, me veio a intuição de, no Experiência de Deus, nós estamos estudando
Coríntios, 2 Coríntios e vamos para frente. Voltar no Antigo Testamento, mas não pegar todos os profetas, alguns profetas. Eu acho que vai ser de grande valia, viu? Pegarmos os profetas. Acho que vale a pena nos debruçarmos na leitura orante. Voltando ao Evangelho, pensando em Jeremias, nós somos o Jeremias de hoje, nós somos o Pedro que estamos sendo corrigidos. O que o Senhor está pedindo, na tua vida, isso que parece um projeto interessante para você, não condiz com Deus, renuncie. Retome, porque você é vocacionado, a obediência ao Pai. E depois Jesus termina o Evangelho com as máximas, chama-se assim: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a própria vida? Faz um questionamento muito sério. Adianta o quê? Jesus sabe que no fundo o grande comichão é medo de sofrer e medo de ficar pobre. Sim, perpassa o Evangelho. Isso é uma leitura interessante. Por que logo Jesus vai dizer que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Fama, não foi isso que o diabo pôs para ele lá no deserto? Dinheiro, poder. Por acaso alguém vai levar isso? Queridos irmãos e irmãs, peçamos a Deus a graça, diante de toda essa liturgia maravilhosa, de sermos vocacionados do Senhor. Você vai ficando de pé e vai cantar: leva-me, Senhor, leva-me, leva-me aonde os homens. De ti. Quem quer servir ao Senhor, diga eu. Quem se sente vocacionado do Senhor, diga eu. Então professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Elevemos confiante as nossas preces. Ao final de cada prece, rezemos: Senhor, fortalecei-nos no seguimento de Cristo. Senhor, fortalecei-nos no seguimento de Cristo. Sustentai, Senhor, o Papa, os bispos, sacerdotes e diáconos, para que conduzam o vosso povo com fidelidade ao Evangelho e coragem diante das dificuldades. Nós vos pedimos. Senhor, fortalecei-nos no seguimento de Cristo. Dai, Senhor, aos doentes, desempregados e desanimados, a perseverança e a capacidade de sempre acreditarem na vossa misericórdia, que a todos alcança. Nós vos pedimos. Senhor, fortalecei-nos no seguimento de Cristo. Despertai, Senhor, em nossas comunidades, novos corações dispostos a responder sim ao chamado da evangelização. Nós vos pedimos. Senhor, fortalecei-nos no seguimento de Cristo. Fortalecei, Senhor, com o Espírito Santo, os catequistas,
e renovai-os em sua missão de testemunhar e ensinar a beleza da fé católica. Nós vos pedimos. Senhor, fortalecei-nos no seguimento de Cristo. Faça a sua prece, filho. Tem algo que te tocou hoje? Ou tem alguém que você quer rezar? Pensa nessa pessoa e reze. Senhor Jesus, nós te pedimos por esta pessoa, estas pessoas. Pessoas com câncer, fazendo radioterapia, quimioterapia, hemodiálise. Nós te pedimos, Senhor, por todos os que estão acamados nos hospitais, nas UTIs. Nós te pedimos, Senhor, também pelos catequistas, aqueles que já foram, aqueles que são, aqueles que estão desanimados, e todos nós vocacionados. Atendei-nos, Pai, por teu Filho no Espírito Santo. Amém. Com a oferenda do altar, apresentemos a Deus a vida dos nossos catequistas. Você que está aqui, seja generoso em sua oferta material. Você pode fazer em espécie ou também pelo QR Code que está no coletor. Você que está nos acompanhando pelos meios de comunicação, torne-se um associado. Entre em contato com o número que aparece na sua tela e nos ajude a evangelizar cada vez mais. Cantemos. Tem sentido. Orai, irmãos e irmãs, para que, trazendo ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Este santo sacrifício, Senhor, nos traga a perene bênção da salvação. E vosso poder leve à plenitude o que celebramos no sacramento. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Nascendo, Ele renovou a antiga condição humana. Sofrendo a paixão, apagou nossos pecados. Ressurgindo dos mortos, concedeu-nos a vida nova. E subindo a vós, ó Pai, abriu as portas do céu. Por isso, com a multidão dos anjos e dos santos, entoamos o hino de vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor.
Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, e aqui convocada no dia em que Cristo venceu a morte e nos fez participantes de sua vida imortal. Que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão XIV e com o nosso arcebispo Peruso, os bispos do mundo inteiro, presbíteros, diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. E lembramos de muitos catequistas, talvez os nossos, que já partiram. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora de Guadalupe, São José, seu esposo, os santos apóstolos, e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com fé, confiança, rezemos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados,
Olha, a fé que anima a vossa igreja, dai-lhe segundo o vosso desejo a paz, unidade. Vós que sois Deus com o Pai, o Espírito Santo. Amém. Aos que estão presencialmente, a você que nos acompanha pela TV, rádio, aplicativos, YouTube, que a paz de Jesus esteja com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salva. Na Eucaristia, Cristo se faz alimento para fortalecer nossa caminhada e renovar nossa esperança. Cantemos. Senhor, toma minha vida nova, antes que a espera. Simplesmente por não saber de ti. Filhos amados, só pela fé nós vencemos. Como é bom ter fé. É a fé que movimentou Abraão, Moisés, Jeremias e todos os profetas. Cantemos. Como é bom ter fé.
com a mão no coração: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, Para fazer a tua vontade. para fazer a tua vontade. Eu respondo sim ao teu chamado. Eu respondo sim ao teu chamado. Oremos. Revigorados pelo pão na mesa celeste, nós os pedimos, Senhor, que este alimento da caridade fortifique os nossos corações e nos leve a vos servir nos irmãos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Quero, primeira coisa, convidar, rezemos uma Ave Maria na intenção de todos os catequistas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Querido povo de Deus, quero lembrar que nós estamos ainda é possível você fazer a sua doação para a campanha extra de Jesus das Santas Chagas. Os boletos não venceram. Faça a sua doação. Por favor, colabore. Nós temos muito a fazer. E começa agora também a movimentação na Terra Prometida. E vai ficar lindo, gente. Eu creio que muito breve teremos mais missas lá. Por isso, faça a sua doação através do boleto, faça a sua doação através do QR Code, faça a sua doação pelo Pix da obra, 07634-465-000143. Convido para que as pessoas se preparem, organizem caravanas, reservem hotel, façam lotação, reservem a passagem de avião, dia 21 a 27 de setembro. Atenção, povo de Deus! A festa das Santas Chagas, não esqueça. E você quer a programação, está toda no site evangelizarepreciso.com.br. E continue a fazer comigo a quaresma de São Miguel, todas as manhãs antes do Experiência de Deus, 9h30 da manhã, no canal oficial do YouTube Padre Manzotti Oficial. Meia hora antes do Experiência de Deus, a quaresma de São Miguel Arcanjo, inclusive com a imagem que, se lembram quem estava comigo na viagem, trouxemos na mão, no braço de São Miguel Arcanjo, direto da gruta do Monte Galgano, lá perto de São Pio de Pietreutina. Vamos à bênção dos objetos. Abençoai, Senhor, esses objetos que foram feitos para honrar vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que na terra tenhamos a intercessão e no futuro a glória eterna, por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Foi bom estar aqui? Viva Nossa Senhora! Viva! Viva Jesus das Santas Chagas! Viva! Vão em paz, que Deus nos abençoe. Preciso acreditar. Curtiu esse vídeo? Então se inscreva no canal e envie para o seu amigo ou familiar que precisa de conselhos espirituais. Evangelizar é preciso.